Lefi Eswede Ayaulela Mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? Bom, como infectologista espiritual, psicanalista holístico, eu vou abordar hoje sobre a nossa conscientividade. É o que é o dever do nosso pensamento, positivo e não negativo, indagativo, interrogativo, que são as cognições correspondentes. Mas exemplarmente, pois a excelência da nossa consciência é o que faz parte do agente policiador de Deus, do nosso interior, que é a vivência de todo aspecto nesse mundo externo. É o que faz da percepção que corresponde, estabelece a nossa conduta neurológica, eu posso dizer assim, intelectual, para o nosso espiritual, que é o campo que vou abordar para não termos atitude exacerbada, pois o aumento intenso, exagerado de conduta no ser humano, pois Jesus nos ensina para nós sermos tardio no falar e rápido no pensar. É o que faz parte dessa nossa neurologia. E eu posso dizer, dentro dessa tecnologia celestial de comportamento, para a nossa disciplina. E quanto a essa discrepância, eu sei que em um diálogo ou decisão de algum campo compactual poderá haver, sim, essa diferença da nossa discórdia, da opinião divergente em relação a algo que reciprocamente, pois como o consumo deste desafeto é o que faz parte da ocasião divergente comportamental do nosso intelecto, ou material, ou até no campo espiritual principalmente, decisivamente, né? Pois existem, aí é que eu posso dizer prudência, pois é o dever da prudência, é a nossa atitude cautelar. Como é isso? É o que prevê, evita grandes estragos em nosso campo espiritual, material, né? Intelectual. E, pois dentro da nossa relevância, é o que possui a nossa vigilância, prudência. Então, dentro dessa prudência racionalizada, é o dever da vigilância dirigente, como eu citei, comportamental do nosso psicológico, pois o nosso amado irmão apóstolo Paulo é o que foi intolerante e viveu esse desafeto espiritual, intelectual, mas ele foi doutrinado pelo Espírito Santo de Deus, doutrinando dele. E ele faz referência de homem carnal, do homem natural e do homem espiritual, como ele agora doutrinado diz que o homem natural ou carnal não discerne nada, mas o espiritual tem o seu intelectual doutrinado e discerne tudo. E o doutrinamento no Espírito Santo é o que nos faz parte da nossa existência de ansiedade de nossa vida, que não poderá mais dificultar decisões que traz a antecipação ou o atrofiamento nesse campo necessário de nossas vidas. Então, você vai me entender, para não haver esse abalo conclusivo, alternativo, temos que ser sábios, o que fazer, aonde ir, com quem tomar decisões, conselhamento. Eu posso citar o exemplo daquela viúva que tomou, sabe, a decisão do conselho do profeta. Pois existe também conselhos bons e conselhos maus. Outra referência de reinado, Roboão e Jeroboão, que tiveram conselhos bons, mas eles optaram para a atitude dos conselhos maus. E para você me entender psicologicamente, dentro desse comportamento que eu estou falando, eu criei essa conscientividade como neurologista, que é o dever da nossa consciência exemplar. Eu vou citar aqui o exemplo do rei Davi, porque eu sempre falo, dentro da minha ideologia filosófica, que o sábio aprende com o erro dos outros, que o inteligente aprende com seus próprios erros, que é a revisão dos atos cometidos
dentro dessa intolerância sem relevância, essa falta de empatia relativa, né? Mas aí diz o Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí ele afirma, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, ou seja, a consciência, conforme eu falei, esse agente policiador de Deus que nos modela, né? E contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que não seja justificado quando falares e puro quando julgares. Então a atitude dele agora teria que ser exemplar. E aí ele fala do caso familiar, eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade, e no íntimo, no oculto, me faz conhecer e saber a sabedoria, que é esse exemplo que eu estou deixando bem nítido do que nós queremos passar psicologicamente, intelectualmente, dentro dessa mensagem. Aí ele diz, purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ou seja, eu posso dizer assim, um arrependimento dos atos dele. Então ele faz essa analogia. E ele diz, esconde a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença. E não retire de mim o teu Espírito Santo, que ele é que doutrina o nosso, quando nós, porque aquele que confessa e deixa o pecado alcança a misericórdia. E como 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o que ele pede aqui, torna a dar-me a alegria da tua salvação, me sustém com espírito voluntário. Aí agora ele fala da atitude que ele tomaria decisoriamente. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, os pecadores a ti te converterão. É o procedimento, talvez, da testemunho que ele daria dentro dessa atitude exemplar que ele tomaria a partir daquele momento que ele se arrependeu. E aí ele diz, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente com a tua justiça. E ele diz, abre, Senhor, os meus olhos, e a minha boca te louvará. Os olhos aí é a parte desse intelecto, nesse comportamento que devemos ter dentro dessa atitude exemplar da nossa excelência, desse aprendizado, quando o Espírito Santo doutrina o nosso. Então, são as virtudes do mundo interior no mundo exterior, que são as ações da nossa conduta, que vão ter referência exemplares. Mas que fica essa mensagem para a sua orientação dessa abordagem com cientificidade, que é esse dever do nosso pensamento positivo e não negativo. E é por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaule la mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.